Glória a Deus. Irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Bênção pura, feliz com Jesus. Amém. Graças a Deus. Sem Jesus não tem felicidade, né? Mas com Ele a gente tem alegria plena. E por falar em alegria plena, hoje é dia de falar do fruto do Espírito. E a alegria faz parte desse fruto, né? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5. Capítulo 5, versículo 22, é o texto base para a nossa ministração. Nós estamos falando sobre a importância do caráter cristão. O tema deste mês é caráter que influencia. Falamos na terça-feira passada sobre a transformação do caráter. E hoje nós vamos falar de uma das evidências do caráter cristão, que é o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém. Bênção pura. Fruto do Espírito. E eu faço questão de enfatizar no singular, fruto, não frutos, porque nós temos de uma árvore um único fruto. Esse fruto, ele tem em sua particularidade virtudes, e essas virtudes nós podemos quantificar em 9 virtudes. Paulo elenca as virtudes do fruto, que aí ele cita amor, paz, longanimidade, etc. Nós falaremos sobre um pouco destas 9 virtudes do fruto, mas antes de falarmos sobre estas virtudes, nós vamos falar o que é o fruto, a natureza do fruto e como ele se desenvolve, ok? O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a manifestação visível do caráter de Cristo e na vida do cristão. É o resultado da presença e ação contínua do Espírito Santo na vida do crente regenerado. Então nós temos na regeneração o início, o desenvolvimento desse fruto. O Espírito Santo é o agente efetivo que desenvolve o fruto e que faz o fruto do Espírito nascer. Fruto fala de caráter, fruto fala de manifestação da graça de Cristo dentro de nós. Muitas vezes se confunde fruto com obras. Fruto é caráter. É claro que as obras vão ser evidenciadas por um caráter do fruto, mas o fruto fala muito mais daquilo que nós somos e não daquilo que nós fazemos. Tem mais relação aquilo que você é do que aquilo que você faz. Qual é a natureza desse fruto? Vamos lá. A natureza do fruto, em primeiro lugar, ela é interna e espiritual, e não apenas comportamental. Então o fruto não está relacionado apenas àquilo que você faz, mas normalmente aquilo que você é. O fruto é uma natureza interna, é aquilo que o Espírito Santo promove dentro de você. Nós falamos sobre a transformação do caráter. Caráter transformado fala de uma transformação interior que o Espírito Santo faz por intermédio da sua
palavra segundo o padrão da graça de Deus. O fruto fala de uma ação interna, de uma ação espiritual. Só Deus pode gerar esse fruto dentro de nós. Em segundo lugar, além de interior e espiritual, esse fruto também é composto. Vocês vão perceber que são 9 virtudes. E por que Paulo afirma que o fruto, ele é composto por 9 virtudes? Porque não dá para você escolher uma virtude. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. O fruto é a essência e a composição das 9 virtudes. E essas 9 virtudes compostas, elas formam o fruto. É claro que eu abro um parênteses, que uma ou mais manifestações ou evidências desse fruto pode talvez se sobressair além da outra, mas não quer dizer que você tem 1, 2, 3 e 6, não. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Podemos desenvolver uma mais do que a outra? Sim, podemos. E aí nós percebemos isso. O que é que nós temos que fazer? Orar a Deus, submeter a palavra e pedir a ajuda do Espírito Santo para desenvolver a virtude que está faltando em nós. Não é que não temos, é que ela não está desenvolvida. Então hoje você vai ver 9 virtudes, você vai ver qual das 9 falta em você, e você vai sair daqui comprometido a orar, ler a palavra e buscar no Espírito Santo para Ele te ajudar a desenvolver uma dessas virtudes. Terceiro lugar, a natureza do fruto é o reflexo do caráter de Cristo. Isso não podemos jamais esquecer. Por que existe o fruto do Espírito? Porque ele manifesta o caráter de Cristo em nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória, refletindo a imagem. Qual imagem? A imagem de Cristo. Então nós refletimos a imagem de Cristo. A imagem fala do caráter. Então nós estamos refletindo o caráter de Cristo em nós. E qual é o caráter de Cristo? O fruto. Esse fruto do Espírito é o caráter de Cristo dentro de nós. Porque se vivêssemos apenas à mercê da nossa própria natureza e do nosso próprio caráter, jamais conseguiríamos refletir amor, bondade, longanimidade. Então por que nós refletimos isso? Porque o Espírito Santo gera dentro de nós o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Então você possui uma semente do caráter de Cristo em você, e a partir disso você vai desenvolvendo e gerando este fruto. Então o fruto não é seu, o fruto é o caráter de Cristo em você. Ok? Deu para entender? Maravilha. Vamos lá. Como desenvolve o fruto? Todo fruto começa por onde? Por uma semente, certo? Todo fruto começa por uma semente. Esse fruto do Espírito não é diferente, Marcelo. Também tem uma semente. Qual que é a semente? 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Vou ler o 22 para ficar mais completo o entendimento. 1 Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma
pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraterno não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja que há uma semente viva e permanente, que é capaz de regenerar a alma humana. Qual semente é? A palavra de Deus. Lembra da parábola do semeador? Aquele que vai semeando, disse Jesus, é aquele que leva a palavra. Semente fala da palavra. A semente, ela é originada pelo Espírito, e é o Espírito, o semeador, que gera em nós uma nova natureza. É o Espírito Santo que gera em nós uma transformação poderosa de caráter. Então ele usa qual semente para gerar o caráter de Cristo em nós? Sua palavra, viva e permanente. Olha o que está escrito em 1 João 3,9, só para conferir e corroborar essas palavras. 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ora, este não pode viver pecando, pois o que permanece nele é a divina semente. Consegue ver isso aí? Divina semente. Que divina semente é essa? A palavra de Deus que te faz nascer de novo. Quem nasce de novo, quem é regenerado pela palavra de Deus, não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque ele agora tem a natureza de Deus dentro dele. Ele agora tem o caráter de Cristo dentro dele. Não quer dizer que nós não estamos sujeitos ao pecado. Quer dizer que não vivemos na prática do pecado, porque o pecado começa a provocar em nós nojo. E quem tem a semente de Cristo, quem tem o fruto do Espírito, quando peca, ele se entristece, ele se arrepende e pede perdão. Por isso, quem peca logo confessa, porque não consegue viver pecando. Quem vive pecando é porque a semente da palavra não está nele. Quem vive pecando é porque sua natureza ainda não foi transformada. Lembra do que Jesus disse falando sobre figura de linguagem? A porca lavada, já viu isso? Não se ofendam, foi quem disse isso, foi Jesus, né? Quando você lava o porco e solta ele, para onde ele vai? Para a lama. Porque não adianta dar banho por fora se não mudar a natureza. Meu Deus. Não adianta dar um banho de loja. Agora tu é crente. Saia grande, cabelo sem cortar e não usa brinco. Agora tu é crente. E a natureza? Foi transformada? Não. Então não adianta, gente. A religião faz o que faz com o porco, só lava por fora. Mas a natureza, só Deus pode mudar. Agora, se mudar a natureza, aí, meu filho, pode soltar o bichinho, que ele vai ter nojo da lama. Pode deixar o crente na frente das oportunidades para pecar, ele vai ter nojo do pecado. Pega um viciado alcoólatra e põe a semente da palavra na alma dele, deixa o Espírito Santo transformar ele e oferece álcool para ele, ele vai ter nojo daquilo, porque Jesus mudou sua natureza.
Pega um viciado em qualquer coisa, muda a natureza dele, semeia a palavra na alma dele e oferece aquilo de novo para ele, para ver se ele vai aceitar. Ele vai ter nojo, ânsia de vômito. Por quê? Porque a natureza dele foi transformada. Ah, pastor, eu sou diferente, eu tenho que fugir, porque só o cheiro. Cuidado. Não posso nem sentir o cheiro, pastor, não posso nem ouvir falar. Se eu ouvir falar, me atiça. Cuidado. Você está enganado. Você está enganada. Você precisa de Jesus. A palavra precisa mudar a sua natureza. Vir na igreja não é suficiente. O Deus da igreja tem que morar em você. Amém? O Deus da igreja tem que mudar a sua natureza. Frequentar ministério, frequentar departamentos, vir regularmente no culto, não muda a natureza de ninguém, gente. O que muda a natureza das pessoas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Faz igual os discípulos de Emaús fizeram: fica conosco, Jesus, vem morar dentro de mim, muda a minha natureza, me dá nojo do pecado, eu quero viver para a sua glória. Essa é o início do fruto. Ele está completo, planta-se a semente, ele já virou o fruto? Não, está lá a semente. O que precisa fazer para essa semente começar a nascer? Regar, cuidar. O Espírito Santo, ele vai regando essa semente com a própria palavra. Por isso que a palavra não é só a semente, como ela também é a parte atuante do crescimento. Uns plantam, outros regam, mas quem faz crescer? Deus faz crescer. Então o Espírito Santo, ele vai gerando a nossa natureza de novo. Agora ele vai fazer essa semente crescer. E qual é o processo chamado na Bíblia útil para fazer essa semente crescer? Santificação. Abra comigo 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Tita, você consegue pegar o microfone sem fio? Aí quando eu te der o toque, você me ajuda na leitura aí? Tem bastante versículo aqui, eu queria ler, e eu vou correr para um lado, correr para o outro. Me ajuda aí. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo começa no espírito, transborda para a alma e chega no corpo. Veja que não é no corpo que começa, é no espírito, é de dentro. Por que de dentro? Porque primeiro ele muda a natureza, depois ele vai mudando os hábitos da alma. Ele vai mudando esses hábitos, ele vai mudando esses comportamentos dentro da alma. Alma é razão, emoção e vontade. Essas três coisas é que constituem a alma: o que você pensa, o que você sente e o que você deseja. O Espírito Santo, ele vai santificando, consagrando, até chegar no corpo. Aí você se veste diferente, fala diferente, anda diferente, se comporta diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi jogando dentro do seu espírito essa transformação. Quando nós começamos a enxergar
as evidências da transformação no corpo, é porque lá dentro o Espírito Santo já tem trabalhado de forma intensa. E como ele usa isso? Santificação. Santificação é a fornalha de Deus para purificar o barro. Santificação é o instrumento de Deus para expurgando as coisas ruins da mente, do coração, do espírito. Ninguém, gente, ninguém vem para a igreja, para o evangelho e da noite para o dia está bonitão. Não. A gente vem e começa a crer no Evangelho, o Espírito Santo começa a mudar a gente de dentro para fora, aí a gente vai abandonando esses hábitos, a mentira, o engano, as falsidades, a gente vai deixando isso tudo para trás. Por quê? Porque o Espírito Santo vai santificando as nossas vidas, e isso é num ato, é num momento, pode ser. Nós chamamos isso de santificação imediata, mas existe uma santificação que ela é progressiva, e essa santificação progressiva é constante. Olha só, 2 Coríntios 7:1, 2 Coríntios 7:1, Tito. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ó, viu aí? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então nós temos a santificação constante, progressiva, aperfeiçoada no temor de Deus. Então veja, a partir do momento que eu temo a Deus e a sua palavra, o Espírito Santo vai santificando nossa vida progressivamente e aperfeiçoadamente. Então aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nosso fruto, ele está crescendo. Diga, o fruto está crescendo. Ele não nasce pronto, tudo bem? Ele não vem pronto, num passe de mágica, né? O Espírito Santo chegou lá, toma meu filho, agora você tem o fruto. Não, se fosse assim estava fácil. Não, ele não é assim. Primeiro vem a semente, aí ele vai gerando, vai frutificando, vai regando. Essa santificação vai tirando as impurezas, vai expurgando o pecado, vai limpando. Nós vamos temendo mais a Deus, vamos nos humilhando, nos encurvando ao Senhor. E aí esse fruto ele vai crescendo. E como esse fruto ele pode abundar, crescer? Comunhão. João 15:5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para eu dar muito fruto, está no plural ou está no singular aí? Muito fruto. Tá vendo? Muito fruto, não é muitos frutos, ok? Por que muito fruto? Porque o fruto faz menção ao fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Então, quem está na videira? Quem é a videira? Jesus. Quem está na videira fala de comunhão com Cristo, ok? Quem está em Jesus, esse dá muito fruto. Então, a partir do momento que eu estou em Cristo e o Espírito Santo está me santificando, aí o fruto ele vai aumentando, superabundando. Agora pega essa: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais parecido com Ele você fica. Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu! Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais parecido com Ele você fica. Você começa a refletir o caráter dele, ok? Para encerrar o raciocínio, agora a obediência. Queridos, obediência é fundamental para o fruto continuar desenvolvendo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora
na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com tremor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ai, 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 que texto maravilhoso, né, irmãos? Que palavra, hein? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você consegue entender isso? A vontade de Deus é que você se torne mais parecido com Jesus, e por causa dessa vontade, Ele opera em você o querer e o efetuar. Como assim, pastor? Tem coisas que você não quer e tem que fazer. E de onde vem essa vontade? De Deus. De Deus. De repente você se encontra querendo fazer as coisas que o velho homem gostaria de fazer. Aí você está lutando contra aquela vontade. Por quê? Porque tem uma vontade dentro de você maior do que aquela. E que vontade é essa? A de Deus. É Deus que está operando o querer dentro de você. Sabe aquele negócio, eu não quero ir para a igreja, mas eu vou. É Deus que está operando o querer dentro de você. Sabe aquele negócio, eu não quero levantar para orar, mas eu vou. Sabe o que é isso? É o querer de Deus dentro de você. Tudo que você não gostaria de fazer para Ele, mas acaba fazendo, sabe por que você faz? Porque Deus opera o querer e o efetuar dentro de você. E isso, meu irmão, vai gerando dentro de você um desejo ardente de crescer na presença dEle. Aí vem Paulo falando no verso 12, que nós com temor e tremor devemos desenvolver a salvação. Gente, desenvolver a salvação. Mas a salvação, ela não é dada no ato da fé? Sim, mas ela precisa ser desenvolvida. Você é salvo e essa salvação vai se desenvolvendo por etapas. Ela te salva da condenação do pecado, ela te salva da presença do pecado, ela te salva da influência do pecado. Isso é desenvolvimento. E como esse desenvolvimento acontece? Na medida que eu vou me sujeitando, temendo e amando a palavra de Deus. Não é que você vai ser salvo um pouquinho hoje e salvo um pouquinho amanhã. Não, não é isso. Quer dizer que você que é salvo, você passa a obedecer a Deus, se sujeitar a Deus, amar a Deus, viver na presença de Deus. E daqui a pouco, olha lá o fruto aparecendo. Olha lá o fruto surgindo. Olha lá você amando coisa que você não amava. Olha lá você tendo paz, você só vivia atribulado. Olha lá você sendo longânimo e você perdia a paciência fácil. Olha lá você sendo benigno, você era uma munheca de samambaia, não ajudava ninguém. É ou não é? Olha lá que coisa linda. Olha que coisa abençoada. Aí tem gente que até diz, quem te viu e quem te vê. É claro, hoje você é uma nova criatura. O fruto do Espírito está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos conhecer esse fruto então. Vamos lá. Já que você aprendeu o desenvolvimento do fruto, como ele surgiu, como ele nasce, você já entendeu que esse fruto não vem com passe de mágica, né? Você entende que o fruto ele vai sendo gerado aos poucos. Parece que na vida de um demora mais, né? Outros na vida de outros parece que é mais rápido. É claro que isso depende muito do desenvolvimento da salvação. Até isso é interessante. Esse fruto tem 9 virtudes. Nós podemos classificar as 9 virtudes em 3 grupos de 3, ok? O primeiro grupo é a manifestação das virtudes em relação a Deus. O segundo grupo de virtudes é a manifestação do fruto em relação ao próximo. E o terceiro grupo de virtudes é a manifestação do relacionamento conosco. Então, como eu comporto comigo mesmo, como eu me comporto com o próximo e como eu me comporto com Deus. Então, fazendo esse tipo de separação, você vai perceber que o fruto ele é completo. Você entendeu? Completo.
Como é que eu me relaciono com Deus? Como eu me relaciono comigo mesmo? E como eu me relaciono com as pessoas? O fruto, que é o caráter de Cristo, ele abrange as 3 áreas da nossa vida. Então nós vamos a ele, falando um por um. Vamos lá. Primeiro, amor. O fruto do Espírito é amor. A palavra amor vem do grego ágape e significa amor sacrificial. É amor que busca o bem do outro. É o amor incondicional e completamente divino. Não é o amor que você ama seus filhos. Não é o amor que você ama seu esposo ou sua esposa. Não é esse tipo de amor. É o amor de Deus gerado dentro de você. É um amor que excede o entendimento humano. Para você ter dimensão desse amor, a gente precisa ler 1 João 3,16. Eu acredito que todo mundo sabe de cor João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecemos o amor de Deus, ágape, nisso. Então João está dizendo o seguinte: eu vou te revelar como você conhece o amor de Deus. Como é que é? Aí João responde, vai de novo. Nisso que Ele deu a sua vida por nós. Ele, Jesus, deu a sua vida por nós. Isso é um ato de amor, sim ou não? Eu ouso dizer, João 3,16, que é o amor de tal maneira. É um amor gigantesco. É o maior ato de amor, ok? Aí João fala assim: assim como ele, Jesus, deu a vida por nós. Aí ele responde: portanto também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Meu Deus do céu. E agora, hein? Eu amo ou não amo? É, pastor, agora pegou. Assim como Jesus deu sua vida por nós, assim também, igual, gente. Ele não está falando nem para baixo nem para cima, igual, semelhante. Eu também tenho que dar a minha vida pelo próximo. Ah, pastor, eu dou a minha vida pelo próximo. É mesmo? É, eu vou lá tirar sangue, né? E dou minha vida para o próximo. Aí é fácil, né, gente? Se dar a vida para o próximo é tirar sangue e doar, aí é fácil. Não é sobre isso que o texto está falando. O texto está falando de um amor sacrificial, não egoísta. Um amor que nos coloca abaixo do outro. Um amor que nos faz servir o outro. Um amor que olha para o outro a fim de ajudá-lo naquilo que ele necessita. É um amor que nos tira do centro e coloca Deus no centro. Um amor totalmente voltado para pessoas, como foi o amor de Jesus. Ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Ele se esvaziou de tudo. Para quê? Para nos servir. Isso é amor. Servir o próximo, fazer o necessário e acima do necessário para ajudar alguém. Amar até os inimigos, disse Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 44. É fácil amar o seu inimigo? Não é. E quem falar que é mentiroso. Mas a gente pode conseguir fazer isso? Pode. Por quê? Porque o Espírito Santo gera isso dentro de nós. Só Ele pode fazer isso dentro de nós. Isso é fruto do Espírito. Amar significa perdoar um ao outro. Agora, que amor é esse? Que evangelho é esse? Das pessoas que se dizem crentes, mas não têm capacidade de perdoar. Leia, por favor, Efésios 4:32. Efésios? Isso. É que eu pulei, né? Mateus. Efésios 4:32.
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tá vendo? Como também, de novo a comparação. A gente tem que amar o outro como Jesus nos amou. A gente tem que perdoar o outro como Jesus nos perdoou. Por que Jesus nos perdoou? Porque Ele nos ama. Por que eu tenho que perdoar? Porque o fruto do Espírito, que é amor, está dentro de mim. E se o fruto do Espírito, que é amor, está dentro de mim, qual que é a minha missão de vida? Perdoar. Ah, mas eu... Perdoe. Ah, mas não tem mais. Perdoe. Não é fácil. Eu não disse que é. E a Bíblia também não diz que é. Mas qual é que é o seu dever como cristão? Perdoar. Eu não consigo agora. Então ora para você conseguir amanhã. Eu não consigo hoje. Ora para você conseguir depois da manhã. Levantei amanhã. Ainda não consigo. Continue orando para depois da manhã você conseguir. Mas não para de orar. Não pare de entender que é sua obrigação diante de Deus perdoar. Ah, se eu não consigo, então não vou fazer. Então o amor de Deus não está dentro de você. Então o fruto do Espírito não foi gerado em você. Porque quem tem o fruto do Espírito ama, perdoa, se esforce para perdoar. Aí porque o Senhor não está na minha pele, pastor, e você está na de Jesus? A gente adora se vitimizar, gente. A gente gosta de aumentar os nossos problemas e depois confrontar as pessoas como se as pessoas não tivessem problemas. Eu não sou referência de amor. Eu não, Jesus é. Jesus é referência de amor. O texto está dizendo, perdoe porque o pastor Fernando te perdoou. Não, o texto está dizendo, perdoe porque Jesus te perdoou. Então tudo que a gente fazemos por causa dele. Aleluia. Tudo que a gente fazemos por conta daquilo que ele nos fez. Jesus te perdoou. E o que eu tenho que fazer? Perdoar também. Ele ensinou isso na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos ofendeu. E agora como é que você vai orar essa oração se você não perdoa ninguém? Se Deus for perdoar você na proporção que você perdoa o outro, ai Jesus amado, socorro Jesus. E aí? Então qual que é o nosso dever? Perdoar. Não consigo, calma, vai orar, vai ler a Bíblia, Jesus vai te dar forças, Ele vai te ajudar, amém? Glória a Deus. Alegria. O que é alegria? Contentamento interior que independe, e eu destaco, independe das circunstâncias externas. Resumindo, tá ruim do lado de fora, mas do lado de dentro vai tudo bem. A casa tá caindo do lado de fora, mas do lado de dentro estou feliz. Por quê? Porque eu sou cego? Porque eu sou hipócrita? Não, porque o fruto da alegria foi gerado dentro de você. Há um contentamento de Deus dentro de você. E por falar em contentamento, eu preciso citar as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Olha que texto sensacional, irmãos. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Meu Deus. Você viu o que o apóstolo Paulo está falando, gente? Meu Deus do céu, que homem, hein? Ó, versículo 11.
Eu digo isso não por causa da pobreza, mas porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ficar contente quando eu sou humilhado, sei ficar contente quando eu sou honrado, sei ficar contente quando eu tenho, sei ficar contente quando eu não tenho. Quando eu estou com fartura eu estou contente, quando eu estou com fome eu estou contente. Por quê? Porque as circunstâncias externas não me definem. O que me define é o fruto do Espírito dentro de mim. Então, se você depender das coisas que acontecem do lado de fora para você ficar contente do lado de dentro, esquece. Você não tem o fruto do Espírito. Você não depende de nada do lado de fora. O que você tem já foi gerado de dentro de você. Lembra do que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios? Em tudo eu sou atribulado do lado de fora, mas não angustiado do lado de dentro. Por que a angústia não mora dentro de mim? Porque o que mora dentro de mim é a alegria do Espírito Santo de Deus. Então, se o fruto da alegria está dentro de você, não tenha problema, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. 1 Pedro 4, versículo 12 ao 14. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Então, amados, quando vocês passarem por sofrimento, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então veja só, sofrimento fala de atividade externa, sofrimento externo. Quando você passar por alguma prova, alguma dificuldade, algum problema do lado de fora, alegrai-vos. Por quê? Porque do lado de dentro, Cristo gerou em você o fruto. E por causa disso, você está contente em toda e qualquer maneira de viver. Você já conheceu alguém, e não pense agora e nem fale o nome, de gente que nunca está contente com nada? Se está chovendo, ele reclama. Se está sol, ele reclama. Se ganha muito, ele reclama por causa do imposto. Se ganha pouco, ele reclama porque não dá para comprar nada. Se está caro, ele reclama. Se tem promoção, ele reclama. Ai, Jesus, não tem satisfação nenhuma. Não tem satisfação nenhuma. É cri-cri, reclama da vida, reclama de tudo. Já amanhece reclamando, vai dormir reclamando. Ninguém suporta a gente assim. Precisa nascer de novo. O Espírito Santo precisa gerar dentro de você o contentamento do Espírito, chamado alegria. Quando a alegria de Deus, porque tem gente que vê o fruto do Espírito, a alegria, e acha que quer ficar sorrindo para os outros. Não, meu irmão, você pode ter sua cara fechada, sua timidez, normal. A alegria não está no teu sorriso, a alegria está no teu espírito, como você encara a vida. Tem gente de cara fechada que se contenta com tudo. Tem gente que vive sorrindo para disfarçar a amargura do coração. Não é o teu sorriso amarelo que define a alegria no seu coração, é a forma que você encara a vida. Se Deus gerou o contentamento no seu coração, você vai superar as dificuldades da vida, porque você sabe em quem tem crido. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Só pode dizer isso quem tem o fruto da alegria no coração. Terceiro, paz. O que é paz? Eirene no grego significa tranquilidade de espírito, significa harmonia. Essa harmonia, ela pode ser com Deus, e ela pode ser, e deve ser, com as pessoas. Fala de uma tranquilidade interior. Todo mundo usa o termo paz interior.
Por que esse termo paz interior? É uma tranquilidade que o Espírito Santo gera no espírito. É o resultado de uma vida de oração e gratidão. Nós vamos ler os textos e você vai compreender à luz das Escrituras. Vamos começar com 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. O Senhor seja com todos vós. O Senhor da paz te dê a paz. Só pode ter paz a paz que vem de Deus. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Eu não dou a minha paz ao mundo, porque o mundo não me conhece, mas eu conheço vocês. Vocês são minhas ovelhas. Vocês foram gerados pela minha palavra, e por causa disso eu vos dou a paz. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se te atemorize. Não tenha medo, não tenha pavor, não fique perturbado. Por quê? Porque você tem a paz de Cristo dentro do seu coração. Medo é a ausência dessa paz. Temor, e eu não falo temor de Deus, e tremor, é a ausência da paz do Espírito Santo dentro do seu coração. Você precisa ter a paz de Deus norteando sua alma, para que você consiga descansar em meio às dificuldades. Vamos ler Filipenses 4, versículo 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia, hein? Ó o que o apóstolo Paulo está falando. Não andeis em gente inquieta, irmão, é a ausência de paz, né? Estou falando de gente agitada, tem gente que é agitada por natureza, tá? Tem uns que é mais tranquilo, igual eu, assim, né? Tem gente que é mais irritado, né? Corre de um lado, corre do outro. Eu não estou falando desse tipo de agito, ok? Eu estou falando de inquietação. A inquietação é um sentimento de dentro, é o coração turbado, é o coração perturbado, não consegue dormir direito, vive ansioso, preocupado, com medo, tem medo de morrer, tem medo de viver, tem medo de tudo. Então a pessoa ela vive perturbada. Isso é ausência de paz, é a ausência do fruto do Espírito no coração. Aí Paulo fala assim, ó, a paz que excede o entendimento. Por quê? Porque a paz não é uma questão racional, gente. A paz é uma ação sobrenatural dentro de nós. Porque se você esperar racionalmente fazer um paradigma no coração e avaliar tudo que você está vivendo lá de fora para você ter paz, você nunca vai ter, nunca vai ter. Porque se seu filho foi para a escola, meu Deus, se alguém pegar meu filho no caminho. O filho foi de ônibus, meu Deus, se o ônibus virar. O filho vai de carro, e se alguém tem um acidente no carro? E se eu sair para fora, uma bala perdida me pegar? Pelo amor de Deus, não é uma questão racional, não é uma questão de segurança pública, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de armamento ou segurança. Isso não é paz. A segurança não vai te dar paz, o dinheiro não vai te dar paz. A paz que você precisa vem do Salvador, vem de Cristo. Você está no meio do tiroteio, você está no meio do problema. Eu não estou falando para você procurar o problema, você está lá no meio, mas você consegue ter paz. Por quê? Porque a sua confiança está no Senhor. Então tenha paz, a minha paz eu vos dou. Que essa paz possa nortear o seu coração, que essa paz possa acalmar as tempestades do seu coração. O que Jesus fez com aquele barco agitado dos discípulos? Ele acalmou os ventos. E depois que os ventos se acalmaram, o texto fala que seguiu uma grande bonança, paz. Que as tempestades do seu coração se acalmem. Que o Espírito Santo te dê paz. Que você durma tranquilo, sabendo que Deus cuida de todas as coisas. Glória a Deus. Amém. Vamos para o próximo.
Longanimidade. Longanimidade é paciência, sinônimo de paciência. Ou paciência, sinônimo de longanimidade. É a paciência que nos permite controlar a ira. Eita Deus. E suportar as injúrias. O que é alguém longânimo? É alguém que espera muito tempo. Vem de macro no grego. Timiar, pensar. Ou seja, você pensa mais. Você espera mais. Sabe aquele negócio do contar até 10? É daí para mais, viu gente? É daí para mais. Longanimidade. Antigamente, meu Deus do céu. Falou, toma de volta. É ou não é? Se levantar a mão, toma duas. Hoje, irmão, hoje você espera, conta, reconta, pensa para falar. Hoje você policia a sua forma de falar. Por quê? Porque o fruto do Espírito foi gerado em você. Isso não é uma questão de tática, isso não é uma questão de filosofia de vida, é questão de obra do Espírito Santo. É Ele que gerou a longanimidade no seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Olha aí, com toda longanimidade, o que eu faço? Suporto. Se eu tenho longanimidade, eu tenho capacidade de suportar. Se você não suporta o outro, é porque a longanimidade está faltando no seu coração. Então você precisa suportar. Eu não suporto fulana, eu não suporto fulano. Então você não tem o fruto da longanimidade no seu coração. 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Paciente, longânimo. Sejam pacientes para com todo. Ó gente, com todos, até os atribulados. Tá bom? Não é só os bonzinhos não, gente. Tem os atribulados. Tenha paciência com todos. Mas pastor, até aquele? É até aquele. Até aquela lá? É até aquela lá. Não tem como, gente. Não dá para você excluir. Eu até gostaria, né, de algumas exceções. Sim, eu vou arrancar essa da minha lista de exceção aqui. Mas não é assim. O texto fala com todos. A paciência que você tem com quem gosta de você, você tem que ter com quem não gosta de você. A paciência que você tem com quem é perto de você, você tem que ter com quem é longe de você. Todos são iguais e você precisa ter paciência. Mas não é fácil, pastor. Ei, de novo, quem falou que é? Nós estamos falando de uma obra sobrenatural de Deus dentro de nós. Que você seja paciente pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Quinto lugar, benignidade. Benignidade, em algumas traduções, é chamada de amabilidade. Benignidade é a amabilidade que nos permite perdoar sempre, que ofendido, e nunca desejar ofender ninguém. Quem promove ofensa, falta benignidade. Quem é contendeiro, cria contendas, falta amabilidade. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós já lemos esse texto, mas fala de benignidade. Por causa da benignidade, eu me comprometo a perdoar o outro como Cristo nos perdoou. Se a gente é amável, benignos, a gente perdoa, a gente suporta. Colossenses 3, versículo 12 e versículo 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Vocês conseguem entender o apóstolo Paulo? Toda vez que ele fala de perdoar, ele sempre invoca a figura de Cristo. Toda vez que ele fala que a gente tem que perdoar, ele põe Jesus no meio, né? Assim como Jesus nos perdoou. Por que ele faz isso? Porque perdoar não é fácil. Então ele coloca a figura de Jesus para dar peso. Perdoa. Ah, mas Jesus te perdoou. Ah, tá bom. Aí a gente desarma, né? Não tem como argumentar. Então Paulo ele fala: revestivos de benignidade, de bondade, humildade, longanimidade, suporte uns aos outros e perdoe mutuamente. Essa é a evidência do fruto da benignidade. Sexto lugar, uma aceleradinha aqui agora. Bondade. Bondade significa generosidade para com todos e a repulsa ao mal. Então preste muita atenção. Ter bondade não é só você ser generoso. Ter bondade é você detestar a maldade. Tem gente que é generoso em um ponto, mas ele acaba sendo injusto e maldoso em outro ponto. O fruto da bondade que o Espírito Santo gera em nós, não só nos empurra para o bem, como nos afasta do mal. Olha só, Romanos 12:9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, antes de eu me apegar ao bem, eu devo aborrecer o mal. Antes de eu fazer o que é bom, eu tenho que me ausentar do que é mal. Isso é o fruto do Espírito. Ele te afasta da aparência do mal e te empurra para a aparência do bem. Ali você começa a gerar o fruto e praticar coisas boas. Aí você cria uma predisposição para fazer aquilo que é bom. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por que Paulo fala para a gente não se cansar de fazer o bem? Então é possível cansar? Ah, não vou fazer o bem hoje não. Então o que o fruto da bondade faz em nós? Força para fazer o bem, ânimo para fazer o bem. Cria em nós uma predisposição, uma inclinação para fazer o que é bom. Porque se fosse a bondade própria, não teríamos condições de fazer. Mas já que o Espírito Santo gera a bondade em nós, nós vamos predispostos a fazer aquilo que é bom. E isso é o fruto do Espírito, da bondade. Sétimo lugar, fidelidade. O que significa fidelidade? Lealdade, confiabilidade, firmeza de compromisso com Deus e com os outros. Ser leal para com Deus e com as pessoas. Ser confiável para Deus e para as pessoas. Ser firme com os compromissos com Deus e com as pessoas. Sim, sim. Não, não. Isso é fidelidade. Isso é firmeza naquilo que você fez. Se falou que vai, vai. Se falou que não vai, se arrependa. Se for coisa boa, e vai. Mas aí você mantém a sua palavra. Veja só, 1 Coríntios 4:2. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Requer dos ministros que cada um deles se ache fiel. Marca registrada de um ministro de Deus: fidelidade. Fidelidade. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, porque é o Espírito que gera a fidelidade dentro de nós. Oitavo e penúltimo lugar, mansidão. Mansidão é o resultado da verdadeira humildade. Mansidão reconhece o valor do outro e se recusa a se considerar superior. Meu Pai do céu. Ah, pastor, eu pensei que mansidão era ser besta.
bobinho, todo mundo passa a perna em você, todo mundo te passa para trás, eu sou manso. Não, você é trouxa, certo? Você é trouxa. Mansidão é outra coisa, ok? Mansidão é humildade. Mansidão é você não ser soberbo. Isso é mansidão. Você sabe seu lugar. Você entende que o outro é melhor que você e você não vê problema em relação a isso. E se você for melhor do que o outro, você não vai empinar o nariz e achar que é. Não, você vai agir como se não fosse. Isso é ser manso. Vamos ao texto. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é a mansidão, humildade. Ó, vocês não façam nada por contenda e nada por vanglória. Faça com humildade. Considere o outro superior a si mesmo. Isso é mansidão. Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. Ah, pastor, mas ele bateu lá na rocha. Ok, mas não tem nada a ver. Ele excedeu, ok, como todo homem excede. Tem os pormenores da situação, que aquela rocha era Cristo, tal. Não vou entrar no mérito aqui, mas a mansidão de Moisés era a humildade do espírito dele, a forma como ele se via diante de Deus e a forma como ele tratava as pessoas. Isso é mansidão. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, se alguém caiu em pecado, se alguém caiu em falha, em erro, você que é manso, como é que você vai tratar essa pessoa? Com brandura, humildade. Você vai chamar essa pessoa para conversar. Você não vai chegar esculachando a pessoa, humilhando a pessoa. Você vai entender a fraqueza dele e falar com ele, exortar ele, para ele se arrepender e se posicionar de novo. Isso é mansidão. Agora, se você se põe acima e humilha pessoas, falta a mansidão no seu coração. Nós que estamos em espírito, nós que estamos em iminência, nós que temos cargos, nós que temos autoridade, seja o setor que for, você lá no seu trabalho é chefe de alguma coisa, você lá no seu trabalho você exerce uma autoridade, alguma coisa, lembre-se disso, você é crente, e a mansidão não é frouxidão, é mansidão, humildade. Não é para humilhar ninguém, se colocar acima de ninguém, denegrir a imagem de ninguém. Você não precisa disso. Deus te deu graça para ser manso, autoridade, mas manso. As pessoas vão te respeitar com a mansidão do Espírito no seu coração. Amém? E eu termino com o último fruto do Espírito: domínio próprio. Domínio próprio, autocontrole. Domínio próprio é disciplina sobre desejos, a língua. Eita língua, você está aí, língua. E outros impulsos carnais. Isso é domínio próprio. É você exercer autocontrole, domínio sobre aquilo que está em você, que quer sair para fora, porém não condiz com as escrituras e com a verdade do evangelho em você. O Espírito Santo trabalhou em você, está trabalhando todo dia em você, aperfeiçoando você, e Ele vai te dando força e capacidade para você ir dominando, refreando. Usa o freio, o cabresto que coloca no cavalo, sabe? Você puxa o bichinho ali e ele para. Faz isso no seu desejo. Coloca um freio no seu desejo, e quando o seu desejo quiser galopar, puxa ele para trás, fala: aqui não, sem vergonha, aqui quem manda é o Espírito Santo, você não, eu não vou deixar você fazer isso, você fica, e o Espírito Santo cresce, ele é glorificado. Isso é domínio próprio, é você refrear seus desejos, sua carne e sua vontade. 1 Coríntios 9, 25 ao 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Meu Deus, isso aqui é domínio próprio. Paulo está falando o seguinte, ó, o atleta, ele tem domínio próprio. O que é domínio próprio? Disciplina. O atleta, ele é disciplinado. E para que ele é disciplinado? Para alcançar um prêmio corruptível. Ele acorda 4 da manhã, 5 da manhã, corre, vai treinar, anda de bicicleta. Se ele luta, ele fica lá, tendo aquele saco lá. Ele bate perna, bate um canto, ele luta, e que dia, em mês e ano, e não para, e não para, e não para. Come regradinho, faz tudo certinho, porque ele não pode ganhar uma grama a mais nem a menos. Ele é todo disciplinado no que come, no que faz. Ele não dorme, ele não pode fumar, não pode beber, ou que bobe é muito pouquinho. Por quê? Porque ele precisa treinar. Para quê? Para ganhar uma medalha nas Olimpíadas, para ganhar um troféu, para ganhar algo que é corruptível. Aí Paulo, ele usa essa figura de linguagem. Espera aí, gente, se um atleta, ele consegue se autodisciplinar por causa de um prêmio corruptível, por que nós não? Porque alcançaremos uma coroa incorruptível. Por que a gente também não traz disciplina sobre nós? Por que a gente não disciplina o que a gente vê? Por que a gente não disciplina o que a gente come? Por que a gente não disciplina o que a gente fala? Por que a gente não disciplina o que a gente enxerga? Por que a gente não disciplina o que lê? Por que a gente não disciplina o que vê nas redes sociais? Por que não? Aí o apóstolo Paulo, ele é enfático. Eu sou como um atleta, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à servidão. Você vai obedecer. Eu não quero ir para a igreja. Você não tem que querer, rapaz, você vai para a igreja. Eu não estou afim de orar. Você vai orar. Eu estou com preguiça de ler a Bíblia. Você vai ler. Eu é que mando em você, corpo. Não é o corpo que manda em você, é você que manda nele. É você que dá as ordens, é você que dá a diretriz. Você subjugou o seu corpo, ele está debaixo do seu domínio, e Deus está te dando força para você dominá-lo. Então quando você perceber que você está fazendo um corpinho mole para alguma coisa, lembre-se, espera aí, gente, se o atleta corre para um prêmio incorruptível, eu também vou correr, porque eu tenho uma coroa para conquistar. Eu tenho uma coroa para conquistar. Quem tem essa coroa? Quem vai pegar essa coroa? Glória a Deus! Jesus vai te capacitar. Jesus vai te dar força. Vamos orar? Conclusão: transformação de caráter é um processo, viu, gente? Processo. Não nasce pronto, desenvolve. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Quem é que sustenta esse processo todo? Quem sustenta esse processo todo? A graça. Não é sua capacidade nem sua força, viu? A graça. A graça sustenta essa obra toda aí, esse processo todo aí. E a palavra de Deus vai te dando força para crescer e desenvolver. Não se trata de autoajuda, viu, gente? Não é autoajuda, mas de santificação. Esse é o processo pelo qual nós vamos sendo lapidados dia após dia, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E eu cito o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Se Ele começou a boa obra em você, Ele é capaz de terminar. Ele é capaz. Vamos orar? Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, Jesus, eu te agradeço.